5, 4, 3, 2, 1. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 10, versículo 44. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra do Senhor. Amen. Acte 2, 12. Récit du 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Atos capítulo 2, versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Palavra do Senhor. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle la langue ne parle aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Parole du Seigneur. Amen. Tout en Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Message na yaki nango na tongo ya lelo. O tema que eu trouxe nesta manhã para pregar todos que vão me ouvir, na media, todos que vão me ouvir na mídia, ou na Facebook, no Facebook, ou na internet, ou na WhatsApp, no WhatsApp, ou yo mtozo landangai, você que está mais na acompanhando, na biso, cá está na igreja, os vizinhos que estão ouvindo essa pregação, as colunas estão facilitadas. Bien-aimé dans le Seigneur, bem amado no Senhor, message na memelio na tongo ya lelo, a mensagem que eu trouxe nesta le grand manhã, mystère de l'esprit, o grande mistério do Espírito, le grand mystère de l'esprit, o grande mistério do Espírito. yango ememaka biso na triomphe. Isso leva-nos ao triunfo. Le grand mystère de l'esprit, O grande mistério yango do ezali Espírito, ebandeli ya sika, aquilo é o novo começo. ezali koyeba kobanda ya sika. É o novo começo, Le saber grand mystère começar. de l'esprit. O grande mistério do Nde Espírito. nalinga nakende kolobela na se nango Eu queria falar mais sur abaixo le mystère de parler à langue. sobre o mistério de falar em língua. Dieu est esprit. Deus é o Espírito. Appelle na biso mpe ezosala ete tozala baesprit. O nosso chamado também faz com que nós nos Marche na tornamos biso Espírito. eza marche ya baesprit. A nossa marcha é dos Espíritos. Bien-aimé dans le É Seigneur, amado no Senhor. nalinga nameka koexplike église na tongo ya Eu lelo, gostava de explicar à igreja nesta manhã, koyeba yango malamu sabendo perfeitamente ke nzambe aza esprit, Deus é Espírito, abengi biso mpe tozala baesprit, chamou-nos a sermos tosala Espíritos, marche en esprit, caminhando no to Espírito, vivre en esprit, vivendo no Espírito, topesa avantage en esprit. dando vantagem no Espírito. Bien-aimé, Bible elobi, A Bíblia diz, eloko ya liboso ebandaka aquilo que começa primeiro, na toutes choses, todas as coisas, na marche na biso en esprit. na nossa marcha no Espírito, D'abord, il faut d'abord croire. primeiro nós devemos Bible crer. elobi à tous ceux qui auront crié à mon nom. A Bíblia declara a todos que creem em meu nome, Il faut d'abord qu'on croit.
Temos que crer primeiro. Pourquoi en Jésus-Christ? Crendo em Jesus Cristo. Kondima Yesu Masiya. Aceitando Jesus. Kokoma mwana ya Nzambe. Tornando-se filho de Bien-aimé, Deus. soko ondimi Yesu. Se você aceitar Okomi Jesus, na posse, okoti na vie éternelle. você entra na vida eterna. Okoti na royaume des cieux. Você entra no reino do céu. Oza na mabele, mais ozo vivre comme au ciel. Cá estás na terra, mas vivendo lá no céu. Okomi participant ya cieux. Você se torna participante Nyonso do céu. ezobanda, il faut croire. Tudo começa em crer. Yango wana Jude ezoloba na biso. Por isso Judas disse o seguinte: Bien-aimé dans le Seigneur. bem amado no Et Senhor, c'est très important. é muito importante Koyeba ko comprendre makambo ya molimo. compreendendo essas coisas Jude espirituais. azoloba na biso. Judas disse o seguinte: Alobi pour vous. para vocês, Pona bino. para vocês, Pour vous. para vocês, Bien-aimé. bem amado, Vous édifiant vous-même edificando-se sur vós votre próprios sainte foi. pela vossa santa fé. À ta foi, il faut être à la sainte. A fé deve ser santa. Foi, il faut être à la sans murmure. A fé deve ser sem murmuras, Foi, il faut être à la sans corruption. sem corrupção. Kondima kaka Yesu, kaka Yesu. Aceitando apenas Jesus. Kondima Eu sou kaka Ele. Nzambe, kaka Eu Nzambe. sou Deus, eu sou Deus. Obika, il faut simba mafuta, il faut simba mai. Para poder viver a bênção de Deus, não precisa pegar óleo ou água, Il não. faut simba nzete, ou simba ngai, ou simba tata. Non. Ou pegar o pai ou pegar um pau, não. Que votre foi soit sainte. Que a vossa fé seja uma Ko fé compare santa. foi na yo te na prophète moko Não boye. compara a sua fé com o profeta. Tia super foi na yo te na eloko moko Não boye. coloca o suporte da sua fé em Mais alguma Dieu coisa. balobi que votre foi sainte. Que a fé seja santa. Et en priant par l'Esprit. E orando pelo Espírito. Bien-aimé dans le Bem Seigneur. amado no Senhor. Prière ezanine. A oração é o quê? Eza conversation ya mutu na É a Nzambe. conversação de uma pessoa com Prière Deus. ndezo sala intermédiaire na biso na Nzambe. A conversação faz o papel de Prière ndezo mema intermediário biso com na Deus. trône na Nzambe. Leva-nos ao trono de Deus. Prière ndezo sala ke Nzambe ayeba biso. A oração leva-nos a Biso conhecermos com toyeba Deus. Nzambe. Nós também Mais conhecemos a basala Deus. bana biso prier en esprit. Orando em espírito. Bien-aimé dans le Bem Seigneur. amado no Senhor. Tango tu vi na biso chrétienne. A nossa vida cristã Vi na biso eza via ba dimension. é uma vida de Vi na níveis. biso mataka ba dimension en dimension. Sobe de níveis em níveis. Eza na moment mususu. Há momentos Obandi na na ser. você começa Na embaixo dimension é esprit. na dimensão do Espírito. Qui est le parler en langue. Que é o falar em língua. Nous en a parlé en langue à Marc chapitre 16. Temos o falar em língua de Marcos 16. Marc chapitre 16 verset 17. Marcos 16, Et ça 17. parler en langue É o falar em étant língua. comme signe initial. É o inicial. Ou ça évangélie. Que é o inicial, o Ou ça início. com licença. Que é a licença. Avant kota na ndako. É o pedido de licença Essa antes de entrar populaire. numa casa. Isso é Oh popular. batu bayambaka Yesu. Todos que recebem Jesus Bazwaka yango. recebem Oh aquilo balobaka yango. e falam aquilo. De parler en langue. O falar em Et língua ça na parler en langue étant comme don. é o falar em língua como dom Ou ça et quoi édifie l'église. que edifica a Oh igreja. mutu azo prophétiser. Alguém que profetiza Aza ko interpréter yango. e a Oh interpretação. mutu azo prophétiser. Alguém Azi ye profetiza. moko alobi langue pam 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 pam. Falou em língua. Sima nango interpréter langue apesi message na église. Depois vai interpretando a língua, dando a mensagem Ça na à parler en igreja. langue oyo ndeko azo parler en langue. A falar em língua em que um irmão pode falar. Aza na gauche na droite a saisir sur Saint-Esprit. Alguém que está ao lado, pego pelo Espírito. Saint-Esprit a saisir message wana. O Espírito pega essa mensagem Et apesi yango na église. e dando à igreja. Parce que ba don du Saint-Esprit. Porque os dons C'est pour espirituais l'édification du corps du é Christ. para edificação e para Mais edificação le do grand corpo do Cristo. mystère. O grande mistério On a une loba na tongo alelo. que eu quero falar nesta Le manhã, parler en langue. o falar em língua, Étant comme le ministère. sendo ministério, Oui, ils ont parlé en langue. é falar em Oui, língua. ils ont en 1 Corinthiens 14. Está no primeiro livro de Coríntios, Bien-aimé no dans capítulo le 14, Seigneur. bem amado do Senhor. Bible lobi. A Bíblia diz, Parler en langue oyo. falar em língua Eza mutu oyo azali ko parler en langue. é uma pessoa que fala em língua,
azali kosolola rien que na Nzambe. conversando apenas com Deus, Mais il est en train de parler de mystères. falando os mistérios, Oyo moyen ba interpréter yango eza te. aquilo que não pode ser interpretado, Eza dimension par dimension. há dimensões e dimensões. Vie ya bonzambe eza vie ya A badimension. vida espiritual com Deus é uma vida de Bamosusu baza na dimensões. bango kaka nanu na se. Outros ainda estão embaixo, Bamosusu baza na rez-de-chaussée. outros estão no rez-de-chão, Bamosusu baza na premier niveau. outros estão no primeiro nível, Bamosusu basi bakoma na 100e niveau. outros estão lá em cima. Bible elobi, en effet, celui qui parle en A langue Bíblia diz de facto aquele que fala em língua ne parle pas aux hommes. não fala com os homens, Lokola azolobela bato te. já que não fala com os homens, Moyen oyo interpréter yango eza te. nenhum homem pode interpretar. Azolobela bato te. Não fala com os Mais homens. Bible elobi, A Bíblia declara, il est en train de s'édifier. está edificando-se, Azali ko s'édifier lui-même. está edificando-se. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado do Senhor, Celui qui parle en langue, aquele que fala em il língua est en train de s'édifier lui-même. está se Ba edificando-se. examinaka yango te. Isso não pode ser Eloko ba examinado. examinaka Aquilo que pode ser ezalaka examinado prophétie. é a Mais profecia. le parler en langue, Se falar em c'est la língua langue du ciel. é a língua do C'est la céu, langue des é a anges. língua dos anjos, C'est le code PIN de Dieu. é o código PIN de Soko Deus. komi na niveau ya parler en langue. Se tornar ou chegar a Oh, esse nível de tozobenga falar mon em língua, ministère. que é o Au ministério. côté des gens dans le mystère. Você entra no mistério, Komi ko parler. você começa a Bible falar. lobi, c'est à Dieu seul que j'adresse. Ah, a Bíblia declara, é apenas a Deus que eu me Kaka na endereço. Nzambe nde nazoloba. É apenas a Deus que eu Et falo. ce sont des mystères. São mistérios. So ozoloba makambo, Quer dizer, falando oyo ozali coisas, kosédifier. e você está Ntango tozoloba edificando-se. edification, Quando se trata de eza edificação, édifice, é o edifício, eza kotonga. é construir. Oza na parler a langue, Você tem que falar em eta língua, comme mystère. tem sendo mistério, Okomi, você ntango se torna, okoti en esprit. quando entra no Parce Espírito, que bayekola yango na classe te. aquilo não se aprende na Bayekola yango escola, na radio te. aquilo não se aprende Mais na baloba rádio, yango na église. mas aquilo fala Ntango na igreja. ozoloba, Quando fala, ozosala mpe transfert. você Po pode epermettre oyo aza nango te aquele que molimo não mosantu o Espírito eloko Santo, nzambe alingaka kati na biso aquilo que Deus gosta em nós, eza nini? é o quê? C'est la diversité. A La diversité. A La diversidade. diversité A diversidade. eza oyo aza na oyo oyo aza na oyo Aquele tem esse dom, aquele tem tosangisi outro dom. lingombe efungwami ndambu ndambu Aos poucos, oyo aza na ndambu aza na ndambu aquele tem a oyo aza na profecia, ndambu oyo aza na ndambu. aquele tem o falar em língua, tem a palavra, Diversité. a diversidade. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado do Senhor, le grand mystère. o grande mistério. Ntango ozoloba langue Quando se trata de na falar em dimension ya língua, ministère, no nível de ministério, bainterprétaka yango te. ninguém pode Car interpretar, c'est à Dieu seul que je m'adresse. porque apenas a Deus eu C'est moi endereço oyoka ngai. a minha palavra. C'est Ao à que está a me Dieu seul que je ouvir, m'adresse. é apenas a Deus que eu Et je falo. suis en train de s'édifier. E eu estou me edificando. Nazomitonga. Eu estou a me Na construir. parler a langue, Falar em língua. nde totongaka milimo na biso. Aí nós construímos os nossos Okoma mpenza espíritos énorme esprit. para se tornar um homem Obanda espiritual. konégliger kosabote makambo. Para começar a negligenciar as Omona coisas makambo lokola carnais. omoni te. Vendo coisas como se não houvesse Otambola nada. te na mode na style. Não pode andar consoante Na a moda. balobaki na bazongisaki. Porque disseram, Oza falaram. na besoin osedifier. Você requer a edificação. Omitonga. Você precisa Parler a se langue mpe construir. baloba yango kaka na église te. Não se fala apenas de igreja, Ntango não. ekomi ministère, Quando se torna um oyo ministério, ekomi vi na yo mobimba. aquilo se torna uma vida Okomi toda. koloba yango a tout moment Você fala em todo mpe momento na place nyonso. e em qualquer lugar. Eza koedifie yo. Isso edifica-te. Alors tolingi koloba boye. Queremos dizer o seguinte: Moto alingi atonga immeuble quem quer erguer um edifício, lokola gratte-ciel. aquele tor, So moto alingi atonga tora molai, alguém que se quiser erguer Edifício Amulaí. um edifício grande, problème eza te kotonga. o problema não está em construir. Problème makasi eza kozinda.
Ah, o problema está em colocar eles Yo po mata. para subir. Okoma likolo makasi. Chegar até lá, Esengeli ozinda. você deve ir na Alors profundeza. komata O subir, soki ozindi. se aprofundar. Komate komaka elevador. Ah, o subir se torna mais fácil como se fosse Elevador um ezomatsa yo. elevador. O elevador vai te fazer Ata na subir. kotonga. Mesmo em construir. Elevador esungaka yo. Ah, elevador que vai Mais te na ajudar. se a profondeur. Mas lá debaixo da profundeza, Elevador ezalaka te. não é elevador. Do okokita. Você vai baixar. Batracteur ekosunga yo. Haverá trator que vai lhe ajudar a cavar. Ekokita ti na se. Vai lá até fundo. Ntango okokoma mpo na kobanda kotonga. Quando chegar lá, antes de Il construir, faut kita. você deve baixar. Okoti na risque. Você entra em risco. Koti na risque. Entra em risco. Mabele o tracteur abimisa. Aquela areia que o trator tirou. Mabanga o tracteur abimisa. Aquelas pedras. Eza danger de mort mpo na yo. Aquilo é um perigo de morte para Ekoki ti. kokwela yo. Pode cair sobre ti. Mais il faut matar. Mas você tem que subir. Ezosenga na yo kita. E quer a Na descida. se ya Lá profondeur. na profundeza. Bato bayebi makambo oyo. As coisas, essas Okoki coisas que kotuna sabe. baingénieur ya construction. Você vai perguntar aos engenheiros da construção. Okoki komata te. Você não pode subir Soki okiti te. enquanto não descer. Ezosenga nga na yo. Requer de nós Tokita. descermos. Tokokita na nini? Como é que vamos descer? Tokokita na losambo. Em oração, Tokita na kobanga nzambe. no temor de Deus, Tokita na jeûne. no jejum, Tokita na sacrifício. no sacrifício. Vie chrétienne. A vida cristã, Ezosenga vão matar. antes de Il subir, faut quitter. você tem que descer. Batu balingi kokita te. Quem não quiser descer, Batu balingi okita as te. pessoas não querem Me balingi descer, bamata. mas querem subir. Kana yo kinga pesa nga Quem me. me ouvir, dê-me um amém. Ezosenga na biso. Isso requer de nós. Proverbe alobi la profondeur appelle la profondeur. Ah, o provérbio diz: a profundeza chama a profundeza. Kokita. Descendo. Soki kokita eza te. Se não há descida, Ozala homme charnel. você será um homem carnal. Oza koya kotela lokola nga nazoteya wa. Você está a pregar conforme eu estou a pregar. Nalobaka langi me namuraka. Quer dizer, eu falo em língua, mas não oro. Namelaka nanga masanga babangi ba tous ces bêtises là. Faço besteiras. Nyonso nasalaka. Tudo que é Me avant na teya negativo. sheka baba. Hey, ya baba hey. Antes de eu Wana pregar, eza eu vou langue. achar. Aquilo é uma língua. Mais eza langue de démon Jacques mutalobia. Aquilo é uma língua demônio, segundo o diabo. Okoyeba ndenge nini? Como é que saberá Te disso? mutu azoloba langue du ciel. Que essa pessoa está falando Azoloba a língua, langue de Dieu. a língua de Deus. Na oyo azoloba langue de démon. E quem está a falar a língua dos Okoyeba demônios? ngo na biloko mibale. Botar em duas coisas. Maki ya sainteté A falta da na maki ya santidade sanctification. e a falta da Sans santificação. sainteté. Sem a santidade, Sainteté a santidade eza penza kotika masumu te. não é abandonar o Mais pecado, kozala mise à part. mas estar consagrado à parte, Mise à part. estando à parte. Yango nokomi saint. Aquilo fez de ti uma pessoa E santa. moto oyo aza saint. Essa pessoa que é santo, Okoyeba aza saint te. como é que vai saber que não é santo? Okoidentifie na parler a langue te. Não vai lhe identificar em falar em língua. Okoidentifie na etamboli na ye. Vai lhe identificar na sua caminhada, na sua forma Na de marche andar, na ye. a sua maneira de Alors andar. ntango azoloba langue. Quando trato Me aqui de ausomela babangi na ye basigarati mikobo na ye. vai fumar, vai fornicar, Baventure na ye badroge na ye. fez as aventuras, as drogas, Kindoki na ye. com a sua Sikoyo bruxaria ezosala kilo na église. e vem fazer o peso na igreja. Yango na repentance sincère eza te. Ah, por isso não há o arrependimento La sincero. sanctification, A santificação c'est la repentance sincère. é o arrependimento Moto sincero. asali abandon. A pessoa fez o Atiki. abandono, largou, Akomi nouvelle créature. tornou uma nova criatura. Ntango azoloba langue. Quando fala em língua, Bikamwa ezosalema. milagre acontece. Bandoloba langue. Você já falou a língua há muito tempo. Ata moto ya malaria abika te. Nem pessoa com paludismo teve cura. Misericórdia. Batoloba ndoloba langue. Desde aquele momento que você falou em língua, Banda. desde então, Oza même na problème adi kwanza. você ainda falta 10.000 kwanzas. Parce que nzambe akoma ozwa soin na yo. Ah, quer dizer, Deus
começar a cuidar de ti. Ozanga mingi mais le minimum ozanga te. Não, você pode faltar muito, mas o mínimo não dá para faltar. Est-ce que tu m'as ozanga bien? Alguém está me ouvindo bem? Parler à langue est un niveau ya likolo tant que mystère. Falar em língua é o nível mais acima como Okomi mistério. kosolola na Nzambe. Conversando com Deus. Okomi tonga. Você começar a se Ozotonga edificar. bandako ya nzoto te. Não vai construir Bayembaka casas te. do corpo. Mutu azoloba parler à langue de cieux. Ah, quem fala a língua dos anjos? Langue de cieux. A língua do céu. Kwaza na mbongo ebele. Não é por ter muito Kwaza na dinheiro. bandako ebele. Não é por Kwaza na bamituka não é ebele. por ter muitos Non, carros. on est en fausse Não, identification. aquilo é uma falsa Bakoye identificação. baye. Par rapport à relation na ye na Nzambe. Relativamente à sua Par comunhão rapport com à Deus. marche na ye en esprit. A sua caminhada no Parce Espírito. que Dieu est esprit. Porque o Deus Que Espírito, ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. aquele que o adora, adora o Est-ce Espírito. que mutu mwako pesanga amen? Alguém pode me dar um amém? Tout ce qui est né de l'esprit Aquele que é nascido do sont fils Espírito de Dieu. são chamados filhos de Alors Deus. un homme Homem abotami na maternité du que ciel. nasce da maternidade Na celestial cela naissance. pelo intermédio da nova Amandi nascimento. parler à langue. Começa a falar em língua. Bien aimé dans le Bem Seigneur. amado no Senhor. À cause de la terre. Não vai esperar. Salut ma bé. Você lhe fez À o mal. cause de kosengo pardon. Vai logo te pedir perdão. Humilité sa vie na ye. A humildade é a sua vida. Amour et sa identité na ye. O amor é a sua identidade. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Moto akoki koloba langue te akabaka te ezalaka te. Uma pessoa não pode falar em língua, mas permanece Moto calminho. akoloba langue te atongaka fingaka yinaka. Uma pessoa que fala em língua ainda pouca Okoloba odeia. langue hein? Você vai falar em mais língua, kozala puissant te. não fala Parce que poderosa. là, parler la langue eza arme à puissance. Porque falar em língua é uma arma poderosa Oh, ils ont comme ça, ils sont puissants. que nos torna poderosos, Surnaturel. sobrenatural. Toboyiba brincadeira na makambo ya Nzambe. Não queremos brincadeira nas coisas de Deus. Toboyiba aventure na makambo ya Não Nzambe. queremos as aventuras nas coisas de Deus. Tolingi bato oyo Queremos pessoas bazala sensible. que são sensíveis. Mabe ekoki koya. O mal pode acontecer. Tokoboya te. Não temos como negar. Okoki kopekisa te. Não temos como travar. Ndeke aleka na mutu na yo. Não pode impedir o pássaro Não. passar por cima da tua Oza na cabeça. nguya Mas tem o ya poder kopekisa ndeke de reter o pássaro atonga ndako na mutu na yo. colocando o seu ninho em cima da tua cabeça. Okopekisa. Você vai impedir isso. Ofandeli masumu mpo na nini? Como é que você está sentado no carro? Ofandeli mabe mpo na Por nini? que está sentado no mal? Okangi motema na Por kindo. que amarra o teu coração na bruxaria? Okangi motema na likunya. Você amarra o teu coração com ódio. Oninga azwi motema no yoki mabe. Alguém consegue alguma coisa na vida, você fica com quieto. Mais quel courage ozoloba langue. Mas você tem coragem ainda de falar em língua? Yo ebite langue de Dieu. Você não sabe que a língua do Eza céu pe na ba dimension. tem níveis. Eza na première dimension. O primeiro nível, L'esprit o Espírito descend desce, au milieu de nous. desce no meio de Ça nós. c'est la première dimension. Isto é a primeira Tem uma coquita. dimensão. Quando desce, Okitalogo Emmanuel. vai descer como Emmanuel. Akiti na kati na biso. Dentro de nós, Deus Jesus, conosco. Jesus. Quem quiser receber, receba. Sa taye kuna bando tutuka. Akiti na kati na biso. Desce em nós, alguém começa a se Est-ce que manifestar. mtwazo yokanga? Alguém está me ouvindo? Esprit Há Espírito, taka quando desce, na deuxième dimension. no segundo nível, Na niveau baptême. no nível do Le batismo, baptême du Saint-Esprit. o batismo do Ils Espírito vont Santo, permettre le balangue. vai lhe permitir falar em língua, Permettre au bang ensemble. vai lhe permitir o temor do Senhor. Essa mensagem é validade. Você tem essa mensagem? Nani é validade? Quem é o líder? Moto é validade. Aquele que é líder. Pranda. Toma cuidado. Líder é esse nome. O líder é o homem. Yo tata na katianda. Você pai na casa. Yo mama na katianda. Você mãe numa casa. Yo líder na igreja. Você líder na igreja. Pranda. Toma cuidado. Vou avenir na yo. Porque no seu futuro, Sabe o que é então? Deus sabe. Sabe ele destino na yo. Deus sabe do seu Mas destino. o yoso.
Zacarias e Elizabeth. Disse a Zacarias. Disse a ele. Vi toda a obra que fizeste. Aquilo também é outro nível. Amém. Receber a recompensa do trabalho que você faz também é outro nível. Todos nós trabalhamos, mas há outro nível. Recebemos salário daquilo que faz. Quem não tem, essa pessoa não tem direito a recompensa. Será que é mesmo escravo? Você não é escravo? Quantos retiros já foram? Quantas orações que fizeste? Outros dizem que estamos no momento da graça. Não brinca com a graça. A graça não encoraja o mal. A graça não é sentar no mal. A graça não é a bênção de Deus. A graça é o ato de reconhecimento. Você conforme era e conforme se tornou. Você que está na graça não tem direito. Muitos estão aqui, tem o castigo de Deus. Já se tornaram. Já se tornaram muitos. Geazi parou com a lepra. Outros mudos. Você prega, parece que foi casado. Você fala como se fosse uma pessoa mudada. Você trabalha, mas não sobe. Se tornaram mudos. Apenas sinais. Por isso o Espírito Santo me mandou te dizer. Todos aqueles que nasceram do Espírito. Você não pode morrer com a lepra. Nega morrer com a lepra. Você deve renegar até acabar como se fosse um mudo. Quem é um mudo? Você tem promessa que não fala. Ele foste te deram uma promessa até nem mais. Não se realiza. Você não pode ser conforme está hoje. Quer dizer, você é como se fosse uma pessoa que não acredita em Deus. Em si mesmo você não acredita em Deus. Em si. Você cai. Aquele que é nascido da carne é carne. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Zacarias permaneceu. Hoje eu quero anunciar uma coisa. Não se faça teimosia com Deus. Também não se brinca com Deus. Abre o coração. Deixa que Deus te guie. Deixa que Deus te guie. Toma a decisão. Deus é capaz de restaurar a sua vida. De te fazer voltar no mundo. Não tenha o agrado. O Espírito Santo diz com fogo para nos fazer o bem. A Bíblia diz: Vous recevrez une puissance. recebereis um poder. C'est alors que vous serez mes Assim sereis os meus testemunhos. O falar em língua é uma grande capacidade de cima que faz com que nos tornamos homens fortes, fazendo grandes coisas com Deus. Deus nos chamou para fazer grandes coisas. Deus não é burro. Deus é Deus. Eu digo, deixa que o Espírito Santo comece a operar em nós para ter a tua vida. O que o Espírito gosta? Gosta de homens sensíveis. Seja sensível nas coisas de Deus. Não acompanha, não seja ignorantes. Seja sensível. Nem tudo que Deus te dará é teu. Deus
sua parte de Mas tu Deus. vas faire ça, ben, dixième, ce sont des gens sensibles. Os que dão a 10ª parte de Deus são pessoas Mas tu vas sensíveis. dire, Ramalé, ce sont des gens sensibles. Pessoas que abandonam o mal são Au pessoas Banzi, sensíveis. Vakakenzamba, Lobi. E acreditam que Deus disse. Nzambe akomona yo za Deus, mama ya Samuel. Deus vê que você é a mãe do Sansão. Za mama ya Samson. Você é a mãe do Sansão. Oza tata ya Samson. Você é o pai do Sansão. Makambo Nzambe alinga Samuel eleki tellement nene. O que Deus quer fazer contigo é maior. Yango atinga na yebisa yo. Por isso mandou-me te dizer, Keba na mikila. cuidado com os princípios. Deixe, Kosala nyonso te. não faça tudo. Nayebaka te naloba nini. Não sei o que falar, o que Nayebaka dizer. te. Não sei. Oza na avenir monene. Você tem um futuro melhor. Oyebi lobi na yo te. Você não sabe do Nzambe ayebi yango koleka. Deus conhece Yango melhor na do koyebatela mikila. Por isso, cuidado. Nzambe abengi yo kwasala omutu munene. Deus te chamou para fazer uma grande história. Samson ezaka akobota te. Sansão não é apenas dar a luz. Kaka mwana te. Não é apenas sofrer. Ekoza baprojet na yo eza tellement munene. Vou dizer que os grandes projetos que Deus colocou, Mariage na yo eza tellement munene. um grande casamento, Voyage na yo eza tellement munene. uma grande viagem, Avenir na yo eza tellement munene. um grande futuro. Yango na Nzambe atiti molimo mosantu lelo. Por isso Deus baixou seu espírito hoje Otondisama. para ser Po revestido, ekapasite oyo kobanga mikila. para ser capacitado a respeitar os princípios. Nani atambolaka malamu te. Que não anda bem, Aloba na Nzambe elimbisanga. vai dizer a Deus perdoa. Nalingi osala prière ave epai ya Nzambe. Faça uma oração de um voto, Osala prière ave ya foi liboso ya Nzambe. uma oração de fé perante a Deus. Foi na Bíblia ezala sainte. A Bíblia diz que tenha uma santa C'est fé. alors que prier en esprit. É assim que você orará em língua. Nani akoki kosambela na ntongo. Quem pode orar nesta hora? Kolo osungaka ekotela respecte likila. Deus ajuda-me para respeitar a sua Nabima lei, na mabe. saindo do mal. Tobondeli na kombo na Yesu. Oremos em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Hoje fomos, sinceramente, hoje fomos abençoadas com a nossa mãe, a mãe dos filhos, a mãe da multidão, a bispa Docácio Luqueiro, na qual nos falou sobre o ministério do Espírito. O ministério do Espírito, na realidade, quando se fala do ministério do Espírito, nós estamos a ver o dom da língua. O dom da língua é o melhor dom que nós temos. Muito obrigado, é um prazer voltar aqui a falar com vocês. Fomos abençoados e ricamente abençoados através dessa mensagem que a nossa mãe, o bispo Dorcas Luqueiro, nos ensinou a saber que o Espírito não é só se limitar no primeiro nível. Há necessidade que continuamos até ao terceiro nível. Foi uma bênção, realmente foi uma bênção. A bispo nos explicou que o falar em línguas estranhas é uma das coisas que mostra ou que prova que realmente uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, mas ele não se limitou lá, acrescentou algum conhecimento a dizer que realmente quem fala em língua é aquela pessoa que anda na santificação e na santidade. Aqui Beni, e pai a pasteur Nabiso Bishop Docas Luqueiro,
a minha querida esposa. Pour ces derniers temps, Batumingi ba komi ko négliger makambo ya molimo, mais eloko esala ke poto sangana na église locale ezaka makambo ya molimo, puisque sans Bible solo sans le Saint-Esprit de Dieu, toki ko se eloko moko te. Yango tika vraiment Nzambe abakisa so ebele pa pasteur na biso, puisque parler en langue ezali mystère, ezali mabombani ya na kati. Osomona mutu azoloba langue ye moko azoba makambo azoloba te, bato mpe baza pembeni bazoyeba nini azoloba te, mais Nzambe azali koyoka maloba oyo wana mutu azali koloba po ezali mystère. Yango ezali kosala mpe ke esprit na biso ezali édifié, presque mutu soki molimo na ye ezali édifié te, omona mutu ayamba Yesu aza molimo santu, mais ntango nyonso azali kofaire koyokisa molimo santu mawa, seke azosala makambo ya nzoto na kati ya bomoi na ye. Ok, Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, abenga biso po tozala mature, po tokola tozwa na makasi na molimo lolenge ye azalaki, lolenge ye alongaki, marqué par tentation, mais toujours azalaki guidé par l'esprit. Donc biso pe tozala guidé par l'esprit. Sika Nzambe apambola biso, apambola pe pasteur na biso. Nandimisami partout de partout boyoki mate oyo bozali édifié. Na kombo na Yesu. Amen. Tolobi na Nzambe merci pour na oyo asaleli biso na mokolo ya lelo. Ezalaki le 21 mars 2021 dimanche. Tozoi premier culte, deuxième culte. Tolobi sur le grand mystère de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, tolobeli sur la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit a façonné biso, et a repéré sa forme, et a édifié biso. C'est pourquoi tolobeli qui parlait à langue. Parce que tant on parlait à langue ezoya, ezakoya kosala biso tout comme édifice, tout comme immeuble, tout comme tout forme spirituellement, tout comme solide. Et à mon ezo senga na biso pona kotonga immeuble il faut ko kita. Donc profondeur ndeko ekosala été hauteur ezala très élevée. Alors na yango nyonso ezosenga biso to marcher na sainteté, to marcher na humilité na présence ensemble, to marcher na sanctification, car il est écrit sans la sanctification personne ne verra Dieu. To comme na tango ya suka esengeli pas mingi tozala mingi charnel, bien que tozala nzoto mais tozala mingi spirituel. Alors dans la spiritualité to demeurer na parole, to demeurer na vie à prière, na vie à sainteté, na vie à sacrifice, à jeûne, na vie à offrande, vie à dîme et vie à écoute la parole de Dieu. Déjà le quoi tous se préparer parce que Bible lobby les qui na 5 10 vierges aux 5 basaï folles puis aux 5 basaï sages. Sagesse na mango utek na nini c'est parce que basaï préparer pour na ko battre la mafuta na bango. Tango bali ya libala yaki oui batikala kité les 5 ba folles batikala ki mais les 5 essentiels basaï glorifiés. Nalinga na profiter après le dimanche mardi le 23 tozana na culte mène oza continuité à mater oyo pe manifestation en puissance na yango parce que to détier culte yango za culte à destruction des hôtels to kozala awa mardi à partir de 12h 18h. Donc prière et ozana makasi molimo mo santo azala nzambe na kati na biso likolo na biso pe longo na biso na kombo na Yesu Masiya. Amen.